Agora a gente vai falar um pouquinho de como fazer esse podcast, tá? Poderíamos gravar com qualquer aplicativo, mas a sugestão é que a gente grave com um aplicativo específico para gravar podcast. Por quê? Tá? Pelo seguinte, às vezes, se você gravar no YouTube, no WhatsApp ou em algum outro, um outro recurso do seu celular, pode ser que você grave tipo 2 minutos e de repente você erra alguma coisa e não tem como parar e continuar. Você teria que voltar lá no zero, tá? Então, nesse processo que a gente vai falar agora, utilizando os softwares adequados, a gente vai facilitar o nosso processo de gravação de podcast. Bom, primeira coisa, tá? Como é que vai ser construído o nosso podcast? Ele é individual, porque o trabalho foi individual. A nossa sugestão é que vocês usem este software aqui, que é o Spreaker Studio. Eu vou deixar o link dele, onde você localiza. Ele tem para desktop e ele tem para celular. Então, uma vez utilizando o software adequado, pode gravar em qualquer plataforma. Ele tem para iPhone, ele tem para Android, não tem limites, tá? Você vai gravar o seu podcast e depois de gravar, enviar no AVA. Como é que é essa gravação? Primeiro tempo, de 3 a 5 minutos. Então, todo aquele conhecimento produzido e enviado para gente no dia 28 pelo AVA, aquilo que você enviou, aquele material, você vai gravar um podcast. Lembrem-se de apresentar o título, de falar um pouquinho do objetivo e de falar sobre o trabalho. Não informe seu nome. Lembra que a gente falou que a avaliação é aleatória e anônima? Então não fale seu nome. Eu vou saber, porque na hora que você coloca no AVA ali, já vem seu código, já vem tudo. O seu colega, na hora que clica no link, mesmo sem ele saber, já está tudo amarrado nas suas notas, tá? Então, o podcast é de 3 a 5 minutos. Uma sugestão: apresente o título, contextualize o trabalho, falando um pouquinho do tema, do assunto, explique, conclua no máximo em 5 minutos, tá? Lembrando de não informar o seu nome. Então, você vai gravar o podcast seguindo essas diretrizes e depois você envia no AVA, tá? Nós temos o guia e lá tem bastante explicação sobre isso, e na hora de você enviar, não esqueça que lá no AVA também tem uma guia específica chamada Laboratório de Avaliação, certo? Como é que a gente vai gravar esse podcast? A nossa sugestão, como eu disse, é para você usar um software chamado Spreaker Studio. Ele é muito simples. Basicamente, você vai ligar e desligar esse botão aqui, ó. Tá? É como se fosse o WhatsApp. Você clica, fala, solta, tá? Quando você clica para gravar, o que que acontece? Vem um quadradinho aqui de finalização. Então, você pode clicar para gravar e depois você desliga. Eu vou ter um vídeo bem rapidinho só mostrando esse software, como é que funciona direitinho para vocês na prática. Mas basicamente é clicar, falar e desligar. Então, ó, primeira coisa, o número 1 é o botão para gravação. O número 2 são recursos que só funciona na live, tá? Número 3, volume dos recursos. Lista de efeitos, tá? Depois eu vou mostrar quais são esses efeitos para vocês. Esse daqui, ó, é um alerta. Essa é uma visão de celular, é um alerta para você lembrar que para você gravar, você tem que ligar o microfone, tá? Então, essa é a carinha dele. Ele é free, para você utilizar, você tem que cadastrar com o Face ou com o Gmail, né? E você clica, você entra. Qual é a diferença da versão de celular para a versão desktop? Nenhuma. A diferença é que, como o nosso celular é menorzinho, a gente tem essas guias aqui, ó. Você quer ver o playlist? Você clica aqui. Os efeitos, você clica aqui. O chat aqui. Clica nesses 3 pontinhos para você localizar o que você gravou, tá? Então,
a tela do celular é menor. Quando a gente vai pro desktop, tá? Aqui eu já entrei com o meu Gmail, ó. Tem tudo junto no mesmo lugar. Chat, os efeitos, as faixas, se você quiser colocar alguma música, tá? Liga e desliga, liga e desliga. Esse é o processo todo que você vai utilizar para gravar, tá? Então, você vai clicar para gravar. Quando você terminar, o podcast fica no rascunho, então você vai clicar nesses 3 pontinhos se você estiver usando o celular. Se for o desktop, como o ambiente é outro, ele já abre no rascunho direto para você. Você salva esse documento, se ele ficou legal, tá? Você dá um nome para ele e clica no símbolo compartilhar e cola no Ava. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: Ana, se eu já tô com ele aqui no meu celular, se a gravação é MP3, porque é gravação de voz, eu posso mandar direto o arquivo ao invés do link? Pode, mas lembre de testar o link na hora que você enviou. Enviou, clica em cima dele, vê se ele tá certinho, se ele veio, se tá toda a tua voz ali, porque não vai ter segunda chance. Então, esse é o processo de como a gente usa o Spreaker Studio.